a gente daremos início agora à nossa aula de higiene ocupacional, tratando do risco biológico. Nessa aula nós entenderemos os agentes biológicos e alguns conceitos sobre identificação, avaliação e controle de risco biológico. O que seria risco biológico? A gente pode entender como risco biológico agentes tais como vírus, bactérias, parasitas, fungos, ácaros e protozoários. Eles podem ocorrer por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, possibilitam e desencadeiam inúmeras doenças. Algumas atividades profissionais favorecem esse tipo de contato, como indústria da alimentação, hospitais, limpeza pública, coleta de lixo, laboratórios, enfim, uma série de atividades que o risco biológico seria o risco principal. Vamos entender aqui alguns agentes biológicos. A gente vai começar pelos vírus. Vírus são bastante simples, são pequenos. Eles basicamente são compostos por uma camada lipoproteica e de uma cadeia de DNA ou RNA, que seriam os retrovírus. Os vírus basicamente têm essa camada de proteína com um material genético dentro, né? A estrutura muito simples. Para o vírus ele sobreviver, ele precisa de um hospedeiro. Né? Fora desse hospedeiro, ele seria um prion. Então ele precisa se hospedar no organismo e, ao se hospedar no organismo, ele vai se multiplicar, invadindo novas células, injetando material genético nessas células e se replicando, seja ele DNA ou RNA. Nós temos bactérias, que são micro-organismos um pouco mais complexos do que os vírus, né? Eles se multiplicam por divisão binária. Ela é composta por uma membrana divisória onde tem uma parede celular. E algumas doenças elas são causadas por bactérias, como pneumonias, a cólera, o tétano e infecções hospitalares, que são muito, infelizmente, em alguns locais muito comuns e que podem causar mortes, né? Tanto de usuários do sistema hospitalar, como também dos colaboradores. Aqui a gente tem uma representação morfológica da bactéria. Temos cocos, esporos bacterianos, bactéria flagelada. Ela é flagelada porque tem esse órgão de locomoção, que são os flagelos, streptococcus, diplococcus, vibriões, espiros, estafilococcus e os bacilos, né? Então, eles seriam a morfologia de alguns tipos de bactéria. Nós temos aí também os fungos, que são comuns em locais úmidos. A micologia é o estudo dos fungos. Elas estudam as infecções fúngicas, que também são conhecidas como micoses. Os fungos patogênicos são, na maioria, exógenos à água, o solo e resíduos orgânicos. São seus habitats naturais. As micoses de maior incidência são a candidíase e a dermatofitose. São causadas por fungos que fazem parte da microbiota normal, estão normalmente adaptadas à sua sobrevida no hospedeiro humano. A gente tem aqui algumas classificações de fungos, né? São os baciliomicetos, que são os cogumelos, são os chamados fungos verdadeiros. Eles têm, geralmente se encontra em locais onde tem tronco, né? Solo, ou troncos em apodrecimento. Né? Então, locais onde há acúmulo de material orgânico, a gente vai encontrar esse tipo de fungo. A gente tem aqui uma figura esquemática do cogumelo, certo? Existe um mofo que é comum em locais visto em um local onde tem umidade, né? Solos ou
resto de alimentos ou alimentos, né? Eles podem também, ele tem uma reprodução de forma de esporo, né? Existem alguns tipos de mofos, né? Desse tipo de fungo que é utilizado na fabricação de medicamentos, basicamente antibióticos. A gente tem aqui uma exemplificação, por exemplo, de um fruto mofado e também de uma parede de chão com umidade causando mofo. Então isso pode causar, de repente, no trabalhador, até mesmo em casa, algum tipo de doença causada por fungo. Existem as leveduras, que são as comiceutos, deuteromiceutos unicelulares. Eles se reproduzem por brotamento, mas também podem se reproduzir por formação de esporo. Existem algumas leveduras que são patógenas para o homem, no caso, tem a Candida albicans, que é uma das mais frequentes leveduras isoladas na espécie clínica humana. Temos aí, agora não mais falando de fungos, mas de vermes. Os vermes adultos, eles temos aí os eumintos, que são hermafroditas, eles têm os dois órgãos sexuais, né? Geralmente tem um corpo achatado dorso-ventralmente, alongado de aspecto foliáceo. Outras vezes eles são alongados e delgados. O tamanho depende, né? Varia de milímetros a alguns centímetros. Geralmente é passado, no caso, os eumintos, através da carne de algum animal que eu tenha no seu organismo, né? Uma carne mal cozida, por exemplo, pode passar esse tipo de agente patológico para o ser humano. Os protozoários, que são organismos unicelulares, sendo que alguns deles são parasitas de vertebrados, ou seja, geralmente de insetos, e cujo ciclo passa pelo inseto para se passar para o homem. Esses protozoários, ao contrário das bactérias, eles não são afetados por antibióticos. Uma doença comum seria a malária, a doença de Chagas, toxoplasmose, amebíase, giardíase ou giardiose, a leishmaniose, são doenças causadas aí por protozoário. Realmente precisa de aqui seria um ciclo de vida de um protozoário, a representação. Como fonte de infecção, a gente teria aí a água, o solo, plantas. Tem um ciclo de passar por determinados animais, no caso a leishmaniose, enfim, ou por insetos, ou pelas fezes, o contato com as fezes desses animais, até chegar no homem. Aqui temos os ácaros, que são artrópodes. Nós temos algumas espécies que são endoparasitas, outros não penetram no corpo, podendo causar algum efeito adverso, com algumas toxinas que podem ser inoculadas no corpo. Nós temos alguns ácaros mais comuns, artrópodes mais comuns. Seriam os piolhos, as pulgas, né? Seriam, esses poderiam ser vetores de outros patógenos, como por exemplo tifo e a peste. Na maioria das vezes esses ácaros eles são inofensivos, mas existem pessoas que são alérgicas, têm reações de hipersensibilidade em relação a ácaros. Então os locais onde essas pessoas adentram ou ficam, residem ou trabalham devem estar bastante limpos.
Alguns tipos de doenças são desencadeados por ácaros, por exemplo, conjuntivite, escabiose, dermatite atópica, alergias respiratórias também. Nós temos outros agentes biológicos, né? São provenientes de diversos animais, plantas, substâncias alergênicas, por exemplo, esporos de plantas, que podem ser alérgicas a pessoas com problemas pulmonares, com asma, né? O esporo de uma samambaia, ela solta esporos. As pessoas asmáticas não podem estar nas proximidades onde tem samambaias. Né? O pólen em si pode ser alérgico para algumas pessoas. Né? Além de animais peçonhentos, tá? Pessoas que trabalham no campo estão sujeitos a sofrer picadas, mordidas de inseto, enfim. E aqui a gente encerra a nossa microaula de hoje.